Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet. Entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu televisor e do seu computador. Sempre com a sua cumplicidade na rede social, no Facebook, no Twitter, sempre nos ajudando a fazer um Sexo, Arroz e Internet a cada segunda-feira diferente, mais consistente, mais bacana, mais a sua cara, para tirar não só as suas dúvidas, como as minhas também, da Cris Meneguzzi, enfim. Juntos outra vez para mais uma segunda-feira, e dessa vez foi uma segunda-feira meio premonitória. E você vai entender por quê. O programa Sexo, Arroz e Internet de hoje foi programado na terça-feira passada. Reunir esses 4 feras no assunto foi muito difícil e eu acabei levando uma semana toda para fazê-los se juntarem e sentar aqui na sala do Sexo, Arroz e Internet para debater o programa de hoje. Por uma coincidência, o programa de hoje, o tema do programa de hoje foi debatido exaustivamente no país durante a semana toda. E a gente vai falar dele, é claro. Mas antes eu queria dizer que esse também é um programa que está atendendo a pedidos. Eu faço esse programa hoje para atender o Schafinader, que já esteve aqui, o escritor Schafinader, que já esteve aqui conosco no programa, e o Guto Menezes, 2 amigos pessoais que me ligaram e me encontraram e disseram: Mara, faz um tema desse. E aí, para vocês então e para todo mundo que está em casa seguir, porque hoje o assunto nosso é violência, segurança, insegurança. A gente vai decidir no decorrer da conversa, porque para falar desse assunto tem especialistas muito preparados, embora não soubessem até esse momento do que falaríamos. Então, já de cara, já vou apresentando aqui à minha esquerda, porque para falar sobre policiamento, para falar sobre jornalismo, quem mais nessa cidade falaria com tanta liberdade de expressão, senão Ludmila Osório. Que honra tê-la aqui comigo, há muito tempo que eu desejava tê-la aqui no programa. Prazer é meu. Fiquei feliz em receber esse convite. Para mim é difícil, né? Porque eu estou acostumada a colocar os entrevistados contra a parede. Hoje eu estou sendo colocada aqui contra a cadeira, né? E sem saber o tema, pior ainda, né? Mas esse blá 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 eu escuto de todos os jornalistas que vêm aqui. Eles tentam, olha, gente, eles tremem, eles gaguejam, eles ficam pensando. Jornalista é igual médico quando fica doente. Vai por mim, jornalista em programa de televisão. Mesmo assim, obrigada. Eu sei que no decorrer da conversa a gente vai estar bem mais tranquilo. Com certeza. Doutor Ricardo, que é dentista. E as pessoas vão se perguntar, mas espera aí, assim como os outros convidados perguntaram, mas um dentista no programa vai falar sobre segurança e segurança? Eu sei, você tem medo de dentista, mas não é disso que nós vamos falar. Doutor Ricardo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigado, Mara, agradeço pela oportunidade de poder estar aqui e conversar um pouquinho com pessoas tão ilustres e num tema tão importante. Doutor Ricardo é professor de odontologia legal. Legal, né? Eu sei, a gente vai falar disso. E ali, doutor Anderson, que é o presidente, não, sempre eu falei, eu corrigi, é coordenador dos direitos humanos da OAB. O doutor, o senhor não sabe, posso chamá-los todos de vocês? Bom, porque senão claro. eu vou ficar nesse doutor, você não sabe, doutor, entendeu? Doutor, você não sabe o quanto nós já desejamos ter alguém aqui falando de direitos humanos pra gente. Nós vamos criar uma ponte bastante interessante com a nossa rede social hoje. Sem dúvida, a gente agradece o convite e pelo que se avizinha, será uma noite muito prazerosa para discutir um debate de violência que é tão cotidiano nosso. E está tão em pauta, né? Sim. Eu juro que não fui eu que programei nada do que aconteceu a semana passada, tá? Eu não estava querendo ilustrar o programa de jeito nenhum. Doutor Guimarães, que é especialista em segurança pública. Que bacana, obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, Mara, e nós vamos procurar colaborar. Já está colaborando só de ter participado e aceitado sem saber o tema que a gente ia discutir. Então agora, a partir de agora, Ribeirão e Sertãozinho ligados aqui, você da internet no mundo inteiro, para saber o que Cris Meneguzzi tem para falar para a gente. Cris, boa noite. Boa noite, Mara, tudo bom? Boa noite, nossos convidados, e você de casa também, mais uma vez. Lembra que é o 5º convidado do programa. A gente quer saber a sua opinião, as suas perguntas serem esclarecidas, e você pode participar pelo telefone ou pela internet. E hoje eu queria lembrar o pessoal que participa do sorteio do telefone da Paralê, que todos os participantes estão sujeitos às regras do sorteio, que é buscar o Vale Presente aqui na sede do canal e retirar na Paralê. Então, para participar, é o 2111-2133, pode participar e já entra no sorteio também. Lembrando que hoje, além do Vale Presente, a gente vai sortear 2 mousepads do programa. E para mandar sua participação no Twitter é @programa sai e no Facebook, facebook.com/programa sai. Eu vou esperar você.
E aí, antes da gente começar, vamos colocar ordem já nessa situação. Olha só, você quando liga para cá e concorre, participa do nosso sorteio, você está sujeito às regras do sorteio. Então, assim, ó, a Paraler, sim, vai te dar o livro da tua escolha, que se você ganhar o sorteio, mas você vai ter que vir aqui buscar o seu vale presente para trocar lá. Não existe forma de você chegar lá para trocar, combinado? Então, já estamos combinados e agora é só ligar. Liga, participa, porque ganhar um livro é muito bom, tá bom? Então, vamos lá. Ao nosso tema. Olha, eu nunca uso, doutores e Ludmila, vou ficar chamando você de Ximene o tempo todo por conta da coincidência. Vocês são primas, né? Bacana. A Ximene já esteve aqui. A Ximene esteve aqui no programa, já foi minha vítima também. É, né? E ela ficou bem nervosa. Tem mais alguma repórter na família para eu chamar? Não, também? Só as duas que eu vou vitimar? Bom, estamos em meio ao caos, que alguns chamam de protestos, que outros chamam de reivindicações, outros chamam de bagunça. Mas o fato é que isso está acontecendo porque estamos nos sentindo inseguros. Essa é a grande verdade. Quer dizer, o que era para ser um protesto para passes de ônibus, para reivindicações de direitos e etc., hoje já leva as pessoas à rua vestidas de branco pedindo passe. E eu queria entender, começar pelo senhor doutor, está vendo, senhor doutor, fica complicado, né? Pelo doutor, para saber um pouco sobre essa questão da segurança. O que está acontecendo com o nosso país? Ou sempre esteve e só agora a gente está mais assustado? O que aconteceu? Boa noite aos ouvintes. Antigamente, a segurança pública era vista de uma forma diferente. A população se sentia mais segura. Hoje, com a evolução do país, a riqueza, o país desenvolveu... A riqueza mal distribuída. Mal distribuída, claro. O país se desenvolveu muito. Hoje nós somos a 6ª economia do mundo, disso já se falam por aí. Mas essa riqueza, como você disse, Mara, não foi bem distribuída. Então a população mais carente, ela carece de educação. Então a gente precisa investir nisso também. Não adianta investir só na prevenção da segurança pública, só na polícia preventiva ostensiva na rua, a polícia judiciária trabalhando. A educação precisa também ter um investimento grande, as pessoas entenderem que a vida é um bem importante, que o patrimônio alheio é um bem importante, culturalmente. Então acho que o investimento tem que começar também para que amanhã não existam os marginais que hoje se formaram. Amanhã a gente vai trabalhar nessas crianças que estão nas escolas, na sociedade, para que amanhã elas não sejam os marginais. Tá, doutor, quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando exatamente do que? Eu acho que a população, as pessoas de maneira geral, têm uma dificuldade de separar o que é segurança propriamente dita, da segurança dita como pública, da segurança pública. De que forças nós estamos falando? A força civil, como que é? A segurança pública, constitucionalmente, ela é prevista nos estados. Polícia Militar faz a segurança preventiva ostensiva, é incumbência dos estados, não é nem do município nem da União. Segurança nas cidades e nos estados é da Polícia Estadual. Polícia Militar, preventiva ostensiva. Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, propriamente dita, que investiga os crimes e os fatos criminosos que ocorreram. Quando há prisão em flagrante, não há investigação. Polícia Militar está na rua, prende alguém, flagrante. Quando não ocorre o flagrante nos crimes, que são a maioria, eles não têm flagrante. Então precisa se investigar quem foram os criminosos, quem foram os autores dos delitos. Então existe a Polícia Judiciária, que vai fazer uma investigação procurando desvendar o fato criminoso e quem é o seu autor. Tá, então tem duas polícias. Existem várias subdivisões aí, cada um atende à sua necessidade. Isso. Agora, quer ver só o que vai acontecer? Quando eu levo isso para o universo que a Ludmila frequenta, que é o universo do ato criminal em si, e ela noticia isso, a gente vê a atuação concreta dessas forças que o doutor tão bem sinalizou, dando segurança ao cidadão comum, Ludmila, na sua opinião? É difícil falar, né, Mara? A gente conversava lá embaixo sobre isso. Muitas vezes, dar um exemplo aqui, adolescentes envolvidos com crime. Muitas vezes, no final de semana mesmo, nós tivemos um caso em Pitangueiras, onde 3 adolescentes de 16 e 17 anos, envolvidos com roubo, bem conhecidos na cidade, foram detidos pela Polícia Militar, que faz o trabalho preventivo, como o doutor explicou, estavam com armas, máscaras usadas para praticar o roubo, foram levados para a delegacia, que aí no caso seria feito o ato infracional, no caso já que eram adolescentes, eles foram ouvidos e liberados.
É isso que a população sente, tudo aquilo que leva também à maioridade penal, né? O que tanto a população, exatamente, o que tanto a população pede, né? Então a Polícia Militar fala, a Polícia Militar prende, a Polícia Civil muitas vezes acaba prendendo um adolescente, é o que a gente falava há pouco, né, doutor? E aí chega na Justiça e a Justiça acaba liberando. Muitas vezes a gente até já falou vários temas envolvendo isso, adolescentes. O adolescente, ele precisa, para ser hoje encaminhado à fundação, casa, o doutor sabe bem disso, ele precisa ter 3 passagens pela polícia por crimes graves, ou seja, o roubo mediante arma de fogo. Uma redundância, crime, quando que o crime não é grave? Não, isso é uma estatística, na verdade, uma prática que a polícia estabeleceu sem critério legal, na verdade. Ele estabeleceu uma forma na prática... No caso, a lei, né? Ele, na verdade, o órgão policial criou uma regra não legal. Ele só leva porque ele sabe que talvez a força estatal vai manter aquele jovem preso. Em tese, ele vai dizer assim, não perdi o meu trabalho de levá-lo e eu saber que ele vai. Porque neste caso eu sei que ele tem já uma certa passagem, vamos dizer assim, que é no jargão, que ele vai ser retido lá no órgão que ele está sendo submetido. Quer dizer, já é uma outra regra. Enfim, vira um ciclo vicioso. A gente faz para que seja desfeito, para depois ter que fazer novamente. Exatamente. E aí eu fico pensando o seguinte, e a gente vai voltar no próximo intervalo falando com o doutor Ricardo, porque aí entra a minha paixão pessoal, que é essa questão da perícia, e que eu quero entender bastante disso. A gente já está indo para o intervalo, voou o primeiro bloco. Mas eu queria fechar esse intervalo, esse bloco, dizendo para vocês o seguinte, quando eu era pequena, a gente passeava, eu e minha mãe, ela dizia sempre, na hora que eu saía de casa, filha, caso você se perca, procure um policial. Quero saber se você tem coragem de continuar fazendo isso hoje em dia. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Para alimentar-se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante. Ali no comecinho da 9 de julho, o Lauras tem sempre o melhor pra você. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante, parceiro Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Parceiro Lauras, saudável como tem que ser. Na Atual Clean você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. futuro sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Vaccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Vaccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidades totalmente acessíveis. Agende uma visita. Matrículas abertas. Colégio Bassano Vaccarini. Ensino Fundamental. 3289-7741.
Estamos de volta e eu preciso dizer para vocês que eu já tive esse pesadelo. Eu sentada assim numa sala com um repórter policial, 2 advogados e um dentista. Foi terrível. Ainda bem que era um pesadelo e eu acordei. Mas hoje, aqui no intervalo, a gente já discutiu parte do que a gente vai discutir junto com vocês agora. Fechei o bloco dizendo dessa questão da confiança, de você saber diferenciar o bom policial do mau policial, e isso está muito em voga por conta do protesto que houve em São Paulo e a ação policial que muitos julgaram brutal. E outras pessoas já não, acharam que tem realmente que coibir a violência. Enfim, vamos discutir isso também. Antes, eu queria saber, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, o que o senhor está fazendo numa sala com uma repórter criminalista, né? 2 advogados falando de crime? Qual é a sua especialidade? Eu trabalho com odontologia legal, que muitos conhecem como odontologia forense, né? Trabalho especificamente na área acadêmica, sou docente da USP aqui, mas a gente trabalha vinculado à área pericial, né? Em 2 áreas principais. Uma a gente colabora com... Depois que a coisa foi feita, vocês chegam, é isso? Na questão criminal, normalmente, a perícia ela vai acabar atuando depois que você já tem um ato delitoso confirmado, para que você gere uma identificação a respeito da vítima, a respeito do criminoso em si. Eu, particularmente, atuo mais em questões relacionadas à identificação humana, né? De você trabalhar com vítimas que precisam ser identificadas. Através da arcada dentária. Através dos arcos dentários. Vamos explicar um pouquinho. Então, através da arcada dentária é possível identificar a pessoa, seja ela vítima ou criminoso, através de um banco qualquer de informação ou não? Como assim? Você sempre tem que ter algum meio para comparar, né? Se a gente for pensar numa questão de uma vítima, eu vou trabalhar com registros odontológicos mesmo dessa pessoa. Se você for pensar que eu posso ter hoje, até aqui no programa, assim, muitas redes sociais, eu posso pensar até em vias alternativas a esses bancos dentro dos consultórios, porque eu faço uma foto aqui com todos vocês, nós todos sorrindo, felizes aqui no programa, e você pode ter às vezes uma identificação ou uma comparação por conta de uma composição de um sorriso. Através de uma foto? Através de uma composição de um sorriso. Jura? Sabe o que eu pensava? Eu acho que eu assisto muita série americana, doutor, porque eu já imaginava aquela coisa de, através do DNA, de não sei o quê, procura no banco de dados. Há quantos anos-luz nós estamos de países desenvolvidos nesse setor? Nesse sentido, há nenhum ano-luz. A gente está no mesmo patamar em termos de formação, em termos de tecnologia. Mentira! Não, verdade. Verdade? Nem falta profissionais. Eu entendo que muitas vezes falta uma estrutura que ela seja abrangente para todo o país. A gente tem um país de uma dimensão continental, né? Então isso tem dificuldades. Você sabe por que eu me espanto? De verdade, é genuíno o meu espanto, não é uma coisa televisiva, não. É genuíno. Eu me espanto que nós somos um país de desdentados. Assim, mas aí já é uma outra história, né? Já melhorou muito, assim, na questão de você analisar o perfil de saúde bucal da população, a gente pensar em 20, 30 anos atrás e verificar hoje, já está muito melhor o acesso a serviços públicos, o acesso a tratamento odontológico, os próprios planos odontológicos, convênios que cresceram, se popularizaram, então você consegue ter maior acesso. Mas ainda temos, sim, bastante doenças na questão da boca do indivíduo, dos dentes do indivíduo, mas em níveis muito menores do que a gente tinha antigamente. E só para fechar, para a gente, no entendimento do seu trabalho, a odontologia legal, ela serve também, ela pode ser usada, ter um braço no caso de catástrofes, por exemplo, quedas de aviões, de identificação, nesse sentido, é a odontologia ou tem um setor específico só para isso? Não, a gente vai ter aí, vai depender de qual foi o desastre, mas a odontologia ela acaba sendo um dos métodos de identificação primários e que vão ser utilizados, né? A Interpol ela denomina 3 métodos de identificação primária: a impressão digital, a odontologia e o DNA. Onde que a Interpol entra nisso? Porque daí a Interpol a gente já está falando de força... Sim. A Interpol, na verdade, ela estabelece protocolos de atuação internacional para que você tenha bases de atuação. Porque se a gente for pensar, até como você mesmo citou, um acidente aéreo. Se a gente pensar num acidente aéreo, nessa época a gente está tendo Copa das Confederações, que é o menor dos grandes eventos que a gente vai ter no Brasil daqui a 2016. Pensa mais para frente, porque eu vou fazer uma viagem aérea agora daqui a pouco. Então pensa num acidente aéreo bem mais longe, assim. Não, tudo bem. Então vamos pensar em um que aconteceu anteriormente? Isso, melhor, que já passou, é ótimo. Se a gente for pensar o acidente como aconteceu da Air France, que aconteceu na região de Fernando de Noronha, né? Ali a gente tinha pessoas de mais de 20 nacionalidades diferentes presentes. Então você tinha um trabalho feito no Brasil, onde você precisava receber informação. Na verdade, ela não é a Interpol que unifica, ela estabelece protocolos de ação de como você recebe esses dados
e como você trabalha com esses dados para manter um padrão de atuação, porque você tem que devolver a informação para os outros países. Então o seu trabalho está atrelado, está linkado à força de investigação, à força policial. Da odontologia legal no aspecto criminal, sim. Doutor, é fascinante, me encanta, mas eu queria saber a opinião pessoal de vocês, em detrimento da profissão de vocês, a respeito do que houve em São Paulo a semana passada, com a força policial usada para os integrantes do protesto. O que vocês pensam sobre isso? Eu particularmente penso que o movimento popular ele é válido. Aliás, nós temos uma carência no nosso país de movimento popular. O Estado, por outro lado, é que não está habituado, nossa democracia, que não está habituado justamente por não termos esse histórico de movimentos populares na rua, manifestações desse tipo. Óbvio que, né, pelo que a gente tem acompanhado, houve excessos também do parte dos manifestantes e depredações que isso não são corretas, que realmente aí a segurança pública deveria atuar. Mas do que a gente presenciou, realmente houve um excesso do Estado na repressão. Você está pensando como advogado ou como direitos humanos? Eu estou pensando, na verdade, como cidadão. O cidadão, se eu estou contrário a uma determinada, que isso é o processo democrático. Se eu não concordo com esse aumento de passe do ônibus, se eu sou um interessado, eu tenho o direito de me manifestar das mais variadas formas. Uhum. Então, se eu estou... E a polícia de se defender, isso não, também é direitos humanos? A polícia tem que estar mantendo a ordem pública no sentido assim, porque são vários direitos que estão sendo nesta... É isso, doutor. As grandes críticas sobre os chamados direitos humanos está pautado nisso. Porque, assim, como traçar direito de um sem tirar o do outro? Se eu estou manifestando pacificamente a minha forma de pensar, a contrariedade a um ato que eu julgo que não foi correto, estou manifestando isso de uma forma pacífica. Por exemplo, as vaias que a Dilma recebeu. Por exemplo, as vaias que a Dilma recebeu, mas de forma pacífica. O que eu não posso, por exemplo, se eu, outro cidadão, imagine você, está lá com o seu imóvel onde está passando aquela passeata, aquela manifestação de opinião, ela passar a ter o dano no patrimônio dela. Construir a barraquinha da polícia. Entendi. Patrimônio público. Então aí a polícia tem que preservar o patrimônio dela, que aí são dois direitos. O de livre manifestação e o direito ao patrimônio. Okay. O direito, na verdade, e a sociedade, nem só o direito, nós vivemos numa sociedade democrática, tem que haver esse equilíbrio. O que não pode a pretexto, não haja normalmente o Estado, como ele é movido por pessoas que têm o poder e o poder político não tem o interesse na manutenção da manifestação popular, usar a força do Estado com outro objetivo. Doutor, é que quanto mais eu penso nessas calamidades que acontecem no nosso país, mais jogada de encontro com a política mal feita eu sou. Né? Porque assim, a gente estava ouvindo isso, eu vi que a Ludmila estava assim concordando com você, mas ela é repórter policial, ela está acostumada a estar onde essas coisas estão acontecendo. Então tem uma violência específica ali está a Ludmila. Ninguém espera ver chegar nenhuma âncora de jornal, espera chegar. Agora ali não era para ser um ato de violência. Imagina você, uma jornalista, como aconteceu, está ali cobrindo um ato e ser vítima de uma violência vinda da polícia. Fico eu perguntando o que você poderia fazer com o seu microfone legitimamente, porque você tem que apontar os seus agressores. O que deu para perceber ali é que fugiu do controle, né? O povo querendo manifestar e a polícia querendo parar. E ninguém respeitou ninguém ali. Entendi. Cris, como é que está a nossa rede? Tem algumas participações aqui de uma pergunta que a gente colocou aqui no ar. Hoje você vê a Polícia Militar como um porto seguro ou você tem medo dela? A gente tem duas participações aqui do Lucas Souza, do Twitter, que ele fala: infelizmente, tenha em mente que hoje em dia é meio impossível confiarmos em policiais, pois são eles que nos agridem. E o Luiz Fernando fala: nunca vi, né, como Porto Seguro, mas não tenho medo dela. Tem 3 funções: criar indicadores governamentais, proteger os interesses de classes mais abastadas da nossa sociedade e manter o povo como cordeiro e amedrontado. É como se fosse segurança particular dos ricos do Brasil. Se fizer um 90 na zona sul da cidade, em 10 minutos chega a viatura no local. Na zona norte, se tiver sorte, em 1 ou 2 horas.
que é uma realidade que ele está traçando de uma forma bastante sucinta, vamos ser honestos, ele podia até ser um pouco mais específico, porque a gente não está falando só de Zona Sul e Zona Norte, a gente está falando de micro-regiões, quer dizer, de repente até a esquina da minha casa eu tenho uma situação, passando daquela esquina eu tenho uma outra diferente, completamente diferente. E aí isso me remete, doutor Ricardo, a uma pergunta assim, a sua atuação, por ser uma atuação bastante específica, e que eu admiro muito, vou ficar falando isso o programa inteiro, porque de verdade eu me assim, derreti com a profissão dele, porque é uma coisa que realmente me fascina. Eu não consigo ver isso na nossa sociedade, a utilização disso na nossa sociedade, porque os nossos criminosos costumam ser bem pontuais. A nossa mídia faz deles grandes estrelas. Eles ficam muito conhecidos. Quando o cara é julgado, ele já virou, ele está mais famoso que o Tarcísio mesmo. Escreve livro. Ele escreve livro, ele encontra Jesus, ele vai preso e encontra Jesus. Encontra Jesus, não é? Normal. Então, assim, tem uma série de... Eu não consigo entender onde estaria a dificuldade e a sua atuação. No Brasil, isso costuma acontecer? A sua área é muito solicitada, apesar dessas estrelas? A gente tem uma demanda, mas ela é até não tão exponencial, assim, não tão demonstrativa desse tipo. Acaba sendo em casos de maior repercussão, situações ali onde você tem um número grande de vítimas ou qualquer outra condição que apareça. Mas no Brasil a gente tem também essa questão do criminoso não tão forte como em outros países, mas a gente tem a questão de criminosos que a gente acaba vendo que ganha um ibope, às vezes desnecessário, em termos de projeção em mídia, em outros itens. Mas eu queria até aproveitar o seu gancho e o gancho do pessoal da rede, que eu acho que é uma condição que é muitas vezes complicada da gente ver, e aí colocando como pessoa, aí como o Dr. Anderson, né, colocou como cidadão, eu acho um pouco complicado quando a gente coloca assim, você se sente seguro com a polícia ou não, condições que a gente acaba vendo na atualidade, que é aquela história que, às vezes, de tanto mostrar uma situação, que às vezes pode interessar um ao outro mostrar daquela forma, você acaba criando os estereótipos, né? Eu acho isso muito complicado. É como o Brasil, a gente morar em árvore, é como no Brasil todos só ter criminoso, como dentista querer fazer algum tipo de mal, qualquer outra situação, podem ser tipos de estereótipos, né? Podem ser alguns tipos de estereótipos. E eu acho que o do policial entra nisso. Eu me sinto muito seguro com policiais, sem problema nenhum. Eu não vejo nada e eu acho que sempre que aparece, acaba sendo esse contraponto de a mídia, às vezes, querer mostrar ou mais um lado ou mais o outro lado, ou só mostrar a parte ruim dos dois lados. Exatamente. Eu também me sinto segura, eu falo assim. Eu também. Muita gente fala, eu não confio, até você precisar. Exatamente. Eu também, eu confio e isso vem da nossa infância. Até, não sei nem se eu falei no blog ou se eu falei fora dele. Mas eu sou de uma época em que a mãe pedia pra gente ir procurar o policial caso se perdesse. Então, assim, eu tenho sim esse voto de confiança neles. O que acontece que a estrutura que eles têm para... Eu tenho a impressão que o mundo, o Brasil cresceu numa proporção inversamente proporcional ao tamanho que eles diminuíram, a força policial diminuiu. Ela não acompanhou. Ela não acompanha. Então, assim, eu não consigo ser atendida por um policial quando eu, de fato, eu preciso dela naquela hora, entendeu? Quer dizer, eu pelo menos nunca fui. Eu sou socorrida por bombeiros, pela guarda municipal, mas pela polícia, não, é muito raro. Agora, inclusive, eles têm o clichê do tem vítima. Se não tem, se vira, né? É bem por aí. Vem pela gravidade. Exatamente. Conforme a gravidade, ele vem rápido, senão ele vem mais devagar. Claro disso, na semana passada nós tivemos um roubo, inclusive no bairro onde eu moro. Vamos contar pra mim no próximo bloco? Porque a gente tem que ir pro intervalo. Ainda bem que a Alexia Repórter, ela entende que a gente tem o nosso break comercial. A gente vai pra ele e volta já já, porque eu tô curiosa com a história dela e sei que você também. A gente volta já já. Agrada o paladar, aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Suas malas e vamos juntos para a Disney. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita a todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets.
Mega festa com os personagens da Disney. Guias brasileiros acompanhando o grupo durante toda a viagem. Mega estrutura de apoio incomparável com médicos, monitores e muito mais. Inscrições abertas para a Semana da Criança, férias de janeiro e, claro, julho de 2014. A melhor viagem da sua vida você encontra em Ribeirão Preto, na Conexão Brasil. Rua Altino Arantes, 1200, no Boulevard. Em Sertãozinho, na Conextrável. Rua Barão do Rio Branco, 626, no centro. Visite o nosso site conexdisney.com.br. Não se esqueça, Disney é Conexão Brasil em Ribeirão Preto e Conextrável em Sertãozinho. Juntos no mesmo sonho. Você tem imagens de Brasília. Que isso? O que foi isso, será? Olha só, programa ao vivo tem essas coisas. Eu já ia voltar, vendo, me desconcentrou, eu ia voltar dizendo para vocês que eu estive em São Paulo a semana passada, você sabe disso, você que me acompanha pela rede social, e claro, óbvio, eu não acabei não indo no DK. Você não está vendo muita diferença, e você sabe por quê? Porque lá no Estúdio DK eles usam bons produtos, com bons profissionais, cuidam de você de uma forma que você não necessariamente precisa ir mais do que uma vez por semana no salão de beleza, não é bacana? Aí hoje foi só uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, uma bela maquiagem feita pela Cris Menegusso e pronto, estava aqui no ar para vocês. Amanhã, Denise, no Estúdio DK, quer me encontrar? Vou estar lá, lógico, para fazer as minhas unhas e cuidar do meu cabelo. Com o Ever, um beijo, confira. Estúdio DK vai te deixar assim, do jeitinho que você quer. E aqui no intervalo tivemos a notícia de que lá no Rio e em São Paulo, para provar que o nosso programa é ao vivo, que em São Paulo está pacífico e no Rio o pau está comendo. A coisa Subiram a rampa em Brasília. Como é que é? Subiram a rampa em Brasília, o pessoal está saindo mesmo para a rua e pôr na voz para fora. A verdade é uma só, estamos muito inseguros. E eu quero escutar a história que você começou a contar. Esse roubo foi na semana passada e a família, um casal de idosos, foi feito refém dentro da casa. O que aconteceu? A mulher conseguiu escapar dos assaltantes, 2 homens, um adolescente, os 2 armados. O que ela fez? Ela ligou para a filha, ao invés de ligar para a polícia. A filha acionou a polícia. E a filha foi para a casa da mãe rapidamente, antes da chegada da polícia. E um dos filhos foi também. E ele não esperou a chegada da polícia. Ele entrou na casa, olha só, enfrentou. E um dos bandidos chegou a apertar o gatilho da arma. Por sorte, a polícia chegava também na casa, agiu rápido e acabou prendendo esses 2 marginais. Mas aí vem a insegurança de quem está do lado de fora. Eu espero, não espero. Quem está do lado de dentro, ligo para a polícia, ligo para a família. O que fazer, né? O duro é que, isso foi onde? Aqui em Ribeirão? Foi aqui em Ribeirão. Então, aqui em Ribeirão, e olha só, a gente tem ouvido falar que essa criminalidade diminuiu, né? E eu não estou entendendo aonde, porque todos... Os índices aumentaram em todos os roubos, furtos, homicídios, está tudo aumentando. E aí, doutora, eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu mudei aqui para Ribeirão, vinda de São Paulo, aconteceu um enorme roubo na Caixa Econômica Federal e os bandidos se refugiaram na Mata de Santa Teresa. Eu lembro de ter escrito, eu escrevo, eventualmente me disseram que eu sei escrever, eventualmente eu escrevo algumas coisas. Eu lembro de ter escrito no meu blog um texto elogiando o trabalho da polícia, que foi uma coisa incrível. Em poucos minutos eles cercaram a mata, eles privaram os bandidos de recursos outros até que eles acabaram se rendendo, enfim. E foi no momento em que estava acontecendo um motim em todos os presídios do país, foi uma coisa bem violenta. E a polícia de Ribeirão foi exemplar. Continua sendo? Essa então, é a minha pergunta. A fala dela nos causa um pouco de preocupação, você vê, porque assim, que é a sensação realmente de segurança. Ela acionou a quem ela confiava, um parente próximo e não a polícia. Nós precisamos, na verdade, resgatar das forças policiais essa credibilidade que ela teve durante ao longo do tempo. E essa sensação, essa sensação de segurança, na verdade, é a polícia presencial no bairro, você vendo a atuação da polícia. Aumentar o corpo policial. Se aproximar da população. No Rio de Janeiro tem alguns projetos que têm funcionado. Aqui em São Paulo a gente... Que são as unidades nas favelas, é isso? Tem que se aproximar da polícia, precisa se aproximar da população. De que jeito, se eu moro num bairro que é novo, um condomínio periférico, e a polícia diz que não sabe onde é quando eu preciso chamar, às vezes tem bagunça, tem barulho, essas Hoje em dia já tem o Google, né? O GPS, então, né? Como é que eu vou dizer isso não é policial? Possível, olha, consigo o Google. A polícia
Militar já tem inclusive os seus ela veículos, própria, ela própria. Já está se instalando os notebooks e o Google no próprio veículo. Tá. Já tem viaturas que já tem o sistema. Doutor, eu desafio se eu descobrir uma tecnologia que coloque um chip em cada dente de cada cidadão, para que a polícia seja acionada através da polícia. Quando o cidadão liga, ele já faz uma conexão direto com a polícia o encontra. Pode ser isso? É muito complicado, É complicado, Eu né? acho que a gente vai acabar esbarrando em outras liberdades individuais. Eu, particularmente, acho que a violência cresceu de forma assustadora. Aliás, antes Tá que você cultural, antes que você explane por aí, eu quero saber o que faz uma menina com a sua complexão física. Gente, eu não sei como é que vocês estão vendo, vocês estão vendo ela na TV, mas ela é muito miudinha, ela é muito pequenininha. Onde estava seu pai, sua mãe e seu namorado, a hora que você disse que ia trabalhar com reportagem policial? Eu comecei fazendo esporte, mas aí depois conheci o meio policial e não parei mais. Eu gosto muito. Onde está o fascínio, Ludmila? Não sei. Não sei explicar, mas eu gosto muito. E a gente falava até, assim, que a violência cresceu e que em quem confiar. Teve um caso no final de 2010... Ela fugiu da resposta, gente, vocês repararam. Alguém avisa ela que com psicólogo ela não consegue, que eu volto. E teve um assalto no bairro da Ribeirânia. Foi em novembro de 2010. E a polícia cercou a casa, as vítimas estavam dentro da casa, era um sobrado, eu me lembro bem, e tinha uma escada que levava para os quartos. As vítimas eram mantidas reféns ali. A polícia foi chamada, tinham mais de 20 policiais ali, e os criminosos não queriam sair com as vítimas reféns com armas apontadas para a cabeça das vítimas. O que aconteceu? A polícia, eu fui a primeira equipe a chegar no local... Isso é crime de onda, não é, doutor? Com um refém é considerado, um sequestro com um refém é considerado crime. E aí eu entro na pergunta, até onde a polícia pode? Porque ali o policial teve uma negociação e o criminoso falou, não, eu exijo a presença da imprensa. Aí, como eu tinha chegado no local, o policial, um major da Polícia Militar, pediu para que eu entrasse na casa, inclusive usando o colete da Polícia Militar. Fui. E aí pediu porque eles exigiam a presença da imprensa. E aí eu conversei com eles ali durante uns 5 minutos e eles queriam que eu subisse lá para que eles conversassem comigo. Aí a polícia não permitiu isso, até pela segurança, eu estava usando o colete à prova de balas. Protocolos, né? Os protocolos de internação. Aquele caso emblemático de Santo André, daquela menina que aquilo namorava, foi um erro, como né? Aquilo, que ele também fez. Eu acho que a culpa é da própria imprensa, porque a imprensa, eu me lembro de estar na minha casa e os apresentadores de televisão ao vivo orientavam os bandidos pelo monitor da televisão. Diziam, você deve estar me assistindo, fulano. Eram os negociadores. Ele estava assistindo. Mas aí, cara, eles estavam naquela casa aqui no assalto em Ribeirão, eles estavam dispostos a atirar contra as vítimas. Eu entrei, conversei com eles. Se fosse minha filha, se apanhava 2 vezes por dia. Pedi para que eles se entregassem, que eu iria acompanhá-los até a delegacia, garantir a integridade deles para que nada acontecesse. E rapidamente eles entregaram. E resolveu assim? Resolveu. Mas podia ter sido diferente. E você poderia acabar... Imagina se ela entra e acaba sendo baleada ali dentro. Aí a culpa é do policial. Aí que entra muito. Aí a culpa seria da segurança pública. Aí, mas não podemos admitir. Aí estaria o doutor Guimarães ali para interagir. Não podemos admitir, na verdade. E se mata um bandido, entraria o doutor Anderson. Não, se direitos a polícia humanos, invade, direitos mata humanos. uma vítima. E muitos jornalistas foram contra, porque falaram assim, o papel de tirar a vítima é da polícia. A repórter não tinha que entrar. Eu concordo. Você desculpa, Ludmila, mas eu é uma concordo. disponibilidade sua. Você quis atuar dessa forma, pensando. Mas quem gere, né, tem que ser os protocolos que o doutor estava falando, tem que ser seguidos. É inadmissível um comandante ou alguém que está ali no comando expor a vida de terceiros. Mas eu sou meio atrevida, que nem ela também. Mas a situação nós vamos entrar no valor de uma vida. O valor da vida dela é mais ou menos que valer o risco do que as dos reféns? A vida tem o mesmo peso. Expor ela ao risco, a vida dela tem o mesmo peso e deve ser preservada tanto como dos reféns. Doutor, a polícia tem que seguir os protocolos e por isso que a gente critica quando há o erro das mortes que são feitas, porque a polícia, elas são preparadas. E quando não há esse executar
de acordo com o que é preparado, ocorre às vezes o que aconteceu nesse caso do Lindenberg. Mas pelo que eu entendi ali, eu não oferecia risco ali. Por isso o comandante da polícia exigiu. Neutra, né? Agora, e se o policial não deixa e acontece alguma coisa? Aí a culpa Mas, gente, nós vamos ficar aqui no e se eternamente, porque assim, eu também pensei numa outra situação. Imagina, me chamou muito a atenção a sua fala, doutor, quando o senhor fala assim, o direito à vida de ambos, tanto dela quanto dos reféns, é igual. Segundo os direitos humanos, o do bandido também e o da polícia também. Gente, é muita gente para salvar e muita gente armada negociando isso. Então, assim, a minha pergunta agora é, por que nós temos tantos bandidos, doutor, de posse de armas que são de força militar, que são de força de poder público? Por que está na mão desses caras? Como que a gente consegue resolver isso? Porque os bandidos estão melhor e mais armados do que a polícia. Já o governo federal fez já várias campanhas de desarmamento. Desarmar o cidadão comum, doutor, não o bandido. O bandido não vai entregar arma. É a arma do cidadão comum que não está legalizada. Muitos cidadãos, com o passar dos anos, foram deixando as suas armas na ilegalidade, mesmo comprada legalmente. Os registros têm que ser atualizados. E muitas pessoas foram deixando. Aí, de repente, o cidadão honesto, ele tinha uma arma em casa que não estava mais legalizada. E essa arma, ela corre o risco de ir para o mercado negro aí, o mercado criminoso. A pessoa não quer mais aquela arma em casa. Ele acaba desfazendo dessa arma dele, uma antiga, que tinha documentação, ele acaba pondo no mercado. Acontece muito. E as nossas fronteiras, aí já é uma questão da Polícia Federal, as nossas fronteiras não estão, vamos dizer assim, bem policiadas, mesmo porque são muito grandes, são milhares de quilômetros de fronteira. E nós somos um país acolhedor. Isso, um país continental. É um país continental. Então a Polícia Federal, ela até faz um bom serviço, mas ela não está tendo condições de fiscalizar as nossas fronteiras. Então não estou errado em dizer que os bandidos estão melhor e mais armados do que os A arma feita no Brasil, ela vai para Paraguai, Uruguai, Argentina e volta para o Brasil. A gente tem que ir para o intervalo, mas eu preciso fazer uma pergunta. Já acabou, né? Mas eu preciso fazer essa pergunta. Essas armas, legalizadas ou não estavam melhor guardadas na casa do cidadão de bem? Claro. A gente vai para o intervalo comercial, o senhor me responde depois, porque eu tenho essa curiosidade. Desarme-se, mas e vai para onde essa arma? É isso que a gente quer saber. A gente já volta. Para alimentar-se bem e cuidar da saúde, gastando pouco tempo, Lauras Restaurante, ali no comecinho da 9 de julho. O Lauras tem sempre o melhor pra você. Passe no Lauras, saudável como tem que ser. Lauras Restaurante, passe no Lauras, pra quem não tem tempo a perder. Passe no Lauras, saudável como tem que ser. Na Atual Clean, você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br.
Um futuro sólido depende de uma formação completa. É o que o Colégio Bassano Vaccarini oferece aos seus alunos, respeitando a individualidade de cada um. Com uma diretoria experiente e professores altamente capacitados, o Colégio Bassano Vaccarini está pronto para trabalhar a educação do seu filho de forma concentrada, aumentando cada vez mais seu potencial e respeitando os valores humanos, que são essenciais para a educação. É uma educação para toda a vida. E o melhor de tudo, com mensalidades totalmente acessíveis. Agende uma visita. Matrículas abertas. Colégio Bassano Vaccarini. Ensino Fundamental. 3289-7741. Eu confesso que hoje o tempo está insuficiente para mim, então você vai fazer super correndo o nosso sorteio. Já vamos começar. Ludmila, tira um papelzinho, nós vamos sortear agora o mousepad. Cadê, Cris, para mostrar o mousepad para as pessoas como é que é? E quem ganhou, então, o mousepad do programa hoje é Juliana Marques, da Vila Virgínia. O final do telefone é 4677. Juliana, você tem que retirar o seu mousepad personalizado. Que está aqui do meu lado. Aqui no canal 20, tá? Desculpa, Cris, está aqui, ó. Tudo bem, menos mal. Gente, esse o mais... Feito pela Ana Lu Balesteiro, você lembra? Ela fez de presente pra gente no programa e a gente está repassando esse programa para vocês. Esse é do mousepad. E agora o doutor tira mais um mousepad, igualzinho aquele, que eu não vou pedir pra Cris procurar, porque eu já mostrei, né? Já achei. E esse vai pra Rita Maria Mancolan, é isso? Acho que é isso. Da Vila Virgínia também, gente, é da mesma família, quer ver? 3914... É o começo do telefone. Agora chega, faço agora isso, não, Brita, não posso mostrar o resto. Você ganhou um mousepad. E agora eu mesma vou tirar para aquele momento especial, aquele momento para ler, que você vai vir aqui buscar o seu vale presente, vai lá na Paraler, toma um cafezinho, escolhe o livro da sua preferência. É mágico esse momento, eu adoro. E Darcy Morgado. Darcy Morgado, será que é a dona Darcy de lado? Eu quero saber, liga depois para contar para mim, ó. Da Vila Tibério, e o telefone, o final é 8265. Para você? Tá aqui. Tomara que seja a dona Darcy, que eu tô morrendo de saudade. Dona Darcy, um beijo. Ela? Um beijo, querida. Ela era minha amiga, minha companheira, super fã do programa, trabalhava lá, trabalha ainda na cantina do Teatro Municipal, junto com o senhor Darcy. E era enquanto eu fui diretora lá do teatro. Um beijo, Darcy, tô morrendo de saudade. Qualquer dia eu passo aí pra dar um abraço pessoalmente a vocês. Voltamos para otimizar o nosso tempo? Falávamos do que falávamos? Da arma de fogo. Então, doutor, me responde. Não estavam melhor guardadas essas armas que foram recolhidas na casa do cidadão de bem? Mas houve uma campanha muito grande por parte da mídia e assustou um pouco a população. Não tem arma em casa. Então as pessoas que tinham armas em casa começaram a entregar essas armas e até vender, colocar isso no mercado informal aí. E isso eu acho que foi o governo errou quando assustou a população. Eu acho que o cidadão de bem, ele pode ter a arma dele. Não é o papel do governo assustar a população, não é, né, mas ele assustou. Na questão da arma, ele assustou. Não tem arma em casa, arma é perigoso, o bandido vai entrar na sua casa, vai roubar a sua arma. Acabou assustando matar com a própria arma. Com a sua própria arma. E acabou assustando a população. Que o cidadão de bem, ele pode, desde que legalizada, ele ter a sua arma. E muitas armas, em virtude dessa campanha, foram entregues e outras acabaram no mercado informal aí e termina na mão dos marginais, infelizmente. Eu, na verdade, sou totalmente contra qualquer tipo de violência e, sobretudo, armada. Mas eu tenho que confessar que eu não sei se eu não gostaria de ter uma. Você também, né, Ludmila? Se você pudesse, você teria uma arma em casa. Com certeza. Faz o curso. Doutor, além daquele motorzinho que faz um barulho horroroso, você teria outra arma? Não, esse eu não tenho em casa, né? Também não tenho em casa, mas eu não teria armas em casa, não. Eu acho que, novamente, a minha opinião como pessoa, como cidadão, eu acho que para você querer ter uma arma em casa, eu acho que primeiro você tem que estar preparado para usar e você ter a coragem de usar, porque também você ter uma arma em casa, saber usá-la, mas quando precisar não usá-la, você está colocando na mesma condição de você permitir que essa arma acabe entrando no mercado negro. Não falta experiência que o bandido tem, né? Pra poder... Nem essa experiência, é a coragem mesmo, porque a gente não tem a coragem, porque o bandido ele também não tem experiência, ele dispara por isso que sem acontece pensar. Mas alguns bandidos também não têm coragem. Eu soube de relatos de muitos, a Ludmila deve confirmar isso, de muitos bandidos que atiraram por medo, não por coragem. Não, mas nessa condição, essa coragem frente ao medo que eles estão tendo de apertar o gatilho. Será que nós, cidadãos comuns, cidadãos de bem, teríamos essa coragem perante o medo de
mirar em alguém e atirar, eu particularmente eu não teria. Não, eu também acho que eu não, sei mas atirar, que era e eu bom não teria. intimidar, não era, Até porque o senhor fez academia. Doutor? O possível, na verdade, é o porte da população. O porte da população na arma, fora da sua residência, da sua segurança pessoal, eu acho ruim. Eu defendo, na verdade, o direito de tê-las. Porque se um dia eu me sentir seguro, eu acho que eu posso ter o direito de tê-las. Hoje não me sinto inseguro a ponto de ter uma arma em casa. Mas se um dia me sentir, eu acredito que esse direito deve ser preservado à população. E... Doutor, conta pra mim, já não querendo, mas já interrompendo, conta pra mim, o senhor tem uma arma em casa? Tem. Eu sabia, eu tinha certeza, absoluta. Mas hoje, acompanhando o que o doutor Ricardo falou, hoje o cidadão, para comprar uma arma, além dele passar por um crivo de seus antecedentes, do seu comportamento social, ele é obrigado a passar por um psicólogo e por um curso para poder manusear essa arma. Por que vocês podem ter um psicólogo e eu que sou psicólogo não posso ter uma arma? Não entendi. Não entendi. Claro, então, a pessoa, para adquirir essa arma, ela tem que passar por como uma prova, claro. Né? Ela tem que passar por isso. Isso é a psicóloga, que é especialista no assunto, e a pessoa que ministra o curso de tiro, ela vai aprovar essa pessoa. Essa pessoa, sendo aprovada, ela vai ter a arma na sua casa, que seria a posse da arma em casa. Para ter o porte, ela tem que fazer uma outra... Ela tem que provar que ela é capaz... Não, ela tem que ter... Hoje em dia, o delegado federal tem que fundamentar a necessidade do porte. Por que eu quero ter esse porte? Eu ligaria a televisão para ele, doutor. Assista a televisão, você vai ver a necessidade do não porte. É suficiente. Isso aí seria lato sensu. Ele entende que você tem que ter uma necessidade, perigo real, um empresário, né? Que viaja com dinheiro. É um perigo real. Um risco real. Então, ainda tem que passar aí para um outro curso para você portar essa arma. Não é? E tem algumas regras do porte de arma. Não pode frequentar lugares públicos, não pode mostrar ostensivamente. Isso serve, inclusive, para delegados e detetives, né? Cris, você teria uma arma em casa? Não. Além dos seus pincéis? Não, eu não teria. Eu tenho 2 filhos em casa e eu acho que nem eu, nem minha família ali teria a capacidade para usá-la nesse momento. Eu preferia deixar na mão de gente mais competente. Você ensaiou essa resposta? Não. Porque foi bonitinha, foi politicamente correta. Então tá bom, legal, não, acho que é medo mesmo. É mais medo, aquela coisa de mãe, né? Eu fico falando, mas muitas oportunidades eu tive da pessoa, policiais, amigos, inclusive, que diziam, eu falava que gostaria tanto de ver uma arma na mão, nunca tive coragem sequer para segurar uma arma na mão. Acho que eu não teria, como o doutor bem colocou, eu gostaria de tê-la, mas eu não teria coragem suficiente para usá-la. Eu acho que a vida humana é tão cara, né? Agora, vamos voltar agora, que eu quero centrá-lo para a próxima pergunta. A vida humana é tão cara. Agora, se tira de alguém que eu amo, e se eu estou portando uma arma, eu não vou pensar 2 vezes. Você Até a página 2, né, Mara? Então. É igual o doutor falou, eu não teria coragem, mas e numa situação assim... De defesa única? São os direitos básicos, né? O direito à vida é um direito básico. Mas aí eu acho que é só vivenciando para você ter a capacidade de falar como você responderia àquela situação. É a legítima defesa. No lato sensu, previsto até no Código de Hammurabi. Lá nos tempos antigos, antes de Cristo, essa legítima defesa da pessoa. Doutor, mas que defesa não é legítima? Eu vou falar uma coisa, posso fazer uma parte agora com relação ao jargão dos advogados, do direito? Vocês têm uns óbvios ululantes, assim, meio irritantes, tipo crime grave, defesa, legítima defesa. No meu ponto de vista, toda defesa é legítima. Ou não, doutor? É que tem algumas diferenças legais. O crime grave, tem crimes que não são considerados graves. Como assim? Outros que não é com ele, não é com quem está falando. A gente, enquanto advogado, né, Anderson, a gente trabalha com essa nomenclatura da legislação, né? Então eu me coloco na forma como a legislação mas na verdade, essas gradações aí que o doutor está colocando, que é legal, nós estamos falando que está normatizado, mas a sociedade, ela própria, vamos dizer assim, no seu convívio, ela faz a gradação dos crimes, dos delitos, que aceitáveis, outros não, uns mais graves, outros menos graves. Tem o bandidinho. Furar a fila, vamos assim mas vamos assim para uma coisa mais simples, por exemplo, um usual, a fila, alguém respeita, não respeita, isso é grave, não é grave o respeito, é uma questão de educação, não. A sociedade tem
Não só, vamos dizer assim, de crimes mesmo de condoar a violência. Há outros delitos. Mas essa gradação é só semântica ou é uma gradação também de comportamento, doutor? Vou explicar o que eu quero dizer. Porque, por exemplo, essas coisinhas banais que o senhor acabou de citar, no Brasil são coisas que a gente dá um jeitinho brasileiro. Tem a lei de Gerson, a lei de não sei o quê, para as desculpinhas que a gente sempre dá para cometer esse ou aquele delitozinho, né? Nos Estados Unidos, a maior parte dessas coisas que nós consideramos banais não são permitidas. São coisas levadas muito a sério. Muito. Filas de banco, lugar guardado no estádio. E tem uma série de... E também tem... E do mesmo jeito tem criminalidade. Se duvidar, criminalidade com teor de crueldade maior do que o nosso. A legislação lá é bem mais grave. As punições são bem mais graves. A legislação segue a cultura. Inclusive é uma das fontes da produção da própria lei, a cultura. Nosso povo entende que algumas coisas não devem ser tão punida com tanta severidade. Com tanto rigor. O anglo-saxão acho que não. A gente tem um minutinho, eu vou precisar concluir, porque você me deu um gancho muito importante, que inclusive perpassa pelo jornalismo, que é aquela história, a nossa cultura, ela é muito misturada, ela é muito confundida com todas as culturas do mundo, e a gente tende a querer parecer um povo extremamente acolhedor, sorridente, feliz, e etc., e acaba pecando no cuidado com essas coisas todas. Então, a nossa cultura está defasada assim, a gente já nem sabe mais o que é nosso, o que não é, de onde que veio, por que vai. Então, a nossa justiça e as nossas leis também, isso a gente já sabe. É um reflexo. A gente pode encerrar o programa, então, dizendo que a questão da violência e da nossa segurança está pautada numa reforma urgente que precisa ser feita no Poder Judiciário e nas nossas leis? Sem dúvida. Não só no Poder Judiciário, como na própria, vamos dizer assim, camada política, também uma revolução também interna nossa, de cada um de nós como cidadãos. Que é isso que você disse. É a nossa postura que vai de... Volta aquilo que a gente falou no começo, né? Educação, a cultura. Isso. E é isso. Então, o sexo, a voz da internet quer te deixar um pouco mais seguro, tá tentando, mas não consegue. A única coisa que realmente nos deixa seguro é que segunda-feira a gente tá de volta. Eu tenho certeza disso. E a gente vai estar junto com a rede social, né, Cris? Isso aí, que já não parou um minuto aqui. Mandar um beijo a todo mundo que participou com a gente. Um beijo especial pro Daniel Pimenta hoje, que ele pediu para eu mandar esse beijinho para ele. É isso, então, fica com Deus. Segunda-feira que vem tem mais, se Deus quiser. E se Deus quiser também, com o Brasil em paz. E nós estamos, sim, eu e Cris Meneguzzi, aderindo ao movimento do Brasil pela paz, porque a gente ama o nosso país. A gente fecha o programa com esse símbolo maravilhoso, que é a minha bandeira, a sua bandeira, até segunda-feira, se Deus quiser, nesse país que a gente ama tanto. Vamos cuidar dele. Um beijo, até lá.